A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Acessibilidade em Ação. Hoje temos um tema muito especial e necessário, Síndrome de Down, chamado T21, Características e Acolhimento. E para falar sobre este assunto, contamos com a presença da doutora Gabriela, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, com especialização em síndrome de Down. A doutora Gabriela já é conhecida de muitos aqui e tem compartilhado conhecimentos valiosos em nossas edições anteriores. Todos podem ver e assistir os vídeos no nosso site. Doutora Gabriela, a paz do Senhor, é uma alegria enorme tê-la conosco aqui novamente e sei que todo o assunto que trataremos aqui sobre síndrome de Down será muito edificante para todos aqueles que nos acompanham. Paz do Senhor, Leonice, paz do Senhor a todos os irmãos que acompanham o programa Acessibilidade em Ação. E queria dizer que é uma alegria para mim estar mais uma vez com os irmãos, participando aqui e falando um pouquinho da trissomia do cromossomo 21. Amém, doutora Gabriela. Para iniciarmos este tema de forma mais profunda, gostaria que a senhora falasse sobre o acolhimento à pessoa com T21 nas diferentes fases da vida. Como a família e a igreja podem desempenhar um papel fundamental neste processo, doutora? Então hoje, como a Leonice já disse, vamos falar um pouquinho mais do acolhimento à pessoa com trissomia do cromossomo 21. Mas antes disso, vamos ler um texto da Palavra do Senhor que está em Hebreus 13, verso 2, que diz assim: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos sem saber. É maravilhoso entender pela palavra do Senhor que o acolhimento é algo bíblico, é algo que o Senhor nos ensinou através da tua palavra e que há também uma bênção para as nossas vidas quando praticamos a hospitalidade. Então, respondendo a sua pergunta, Leonice, para falar a respeito da hospitalidade, do acolhimento aos nossos irmãos e às famílias dos irmãos, vamos dividir didaticamente por etapas. Então, vamos falar inicialmente da fase de bebê, desde que esse bebê sai da maternidade e chega até a casa, os primeiros dias na igreja, ali os dois, 3 primeiros anos. Depois vamos falar quando essa criança é introduzida à classe de pequenos, intermediários e adolescentes. Depois da vida do jovem e o processo de envelhecimento. Então, para começar, vamos falar um pouquinho da fase de bebê. Então, algumas particularidades desses bebês. Então, são bebês que precisam ser estimulados à amamentação. As mães muitas vezes têm dificuldade porque essas crianças têm um tônus muscular mais baixo, mais fraco. E assim como é no corpo, também está relacionado aos músculos ali da sucção, aos músculos que a criança vai usar para amamentar. E isso no futuro tem um impacto na forma que a criança vai comer, na forma que ela vai falar, no quanto tempo ela vai demorar para falar, no quão difícil vai ser para articular as palavras. Então, a amamentação, ela é fundamental para essas crianças, porque ela é um treino da musculatura da face que vai impactar na vida futura da criança. Então, essa mãe precisa ser acolhida, sim, no ambiente da igreja. É necessário prepararmos um ambiente para que essa mãe possa amamentar essa criança. Então, no ambiente do seminário. Então, isso faz parte do acolhimento, isso é algo que impacta na vida do bebê. Além disso, tem todos os benefícios da amamentação na imunidade dessa criança. A gente sabe que é uma criança que tem a imunidade mais frágil. E a amamentação, ela traz todo o aporte
de anticorpos que essa criança precisa receber. Então, esse é um ponto fundamental, estimular a amamentação tanto no ambiente da igreja como no ambiente do Manaim. Uma outra coisa que acontece é cerca de 50% das crianças com a trissomia do cromossomo 21 são problemas cardíacos. Algumas dessas crianças são hospitalizadas logo ao nascimento ou um pouco mais tardiamente, dependendo do quanto esse defeito no coração repercute na qualidade de vida da criança, no quanto ela vai demorar para sentar porque ela não tem fôlego, se é um bebê que fica mais roxinho quando mama ou quando faz algum outro esforço. Doutora Gabriela, que palavras preciosas. É muito edificante saber que o acolhimento é uma orientação bíblica e que devemos praticá-lo em todas as fases da vida. Gostei muito da divisão por etapas, pois realmente as necessidades mudam ao longo da vida. Essa questão do estímulo, a amamentação e dos cuidados com a mobilidade do bebê é essencial. Como você destacou, o tônus muscular mais baixo não afeta apenas essa fase inicial, mas também influencia o desenvolvimento futuro, como a alimentação e a fala. E no ambiente da igreja, como podemos contribuir para o acolhimento, dessas crianças desde pequenas, doutora? Como podemos garantir um espaço adequado para o acolhimento e adaptação delas? Sim, é muito importante a gente ter alguns cuidados com essas crianças. Então, quando a gente pensa numa criança com um tônus muscular mais baixo, a gente tem que pensar que essas articulações, elas não são muito estáveis e que elas estão mais suscetíveis a alguns tipos de lesões. Então, a gente desencoraja isso não só para criança com trissomia do cromossomo 21, mas para qualquer criança. Brincadeiras como sacudir, jogar para cima, porque nós podemos sim provocar uma lesão nessas crianças. Sobretudo nas crianças com trissomia do cromossomo 21, em que os ligamentos são mais frouxos, o músculo é mais frouxo. A gente vai ver que essas crianças têm uma maior flexibilidade das articulações. Não é incomum essas crianças levarem o pé na cabeça. Então isso não é porque ela é muito... que legal, ela é muito alongada. Na verdade, isso é uma condição estrutural, que vem acompanhada da trissomia do cromossomo 21. É uma característica que essas crianças têm. Mas é uma característica que devemos ter atenção. Então, não sacudir, não jogar para cima, ter cuidado com os movimentos de cabeça. Então, se colocou essa criança no colo, colocar essa criança de forma que ela tenha um apoio. E, além do apoio, abrir o campo de visão dessa criança, porque isso também é estímulo. Então, quando você coloca essa criança no seu colo, evita colocar a criança de frente para você, a menos que ela esteja dormindo. Mas coloca essa criança como nós sentamos ali no culto, de frente para o púlpito, tendo uma visão do ambiente. Então, isso é importante, isso traz estímulo para a criança. Isso insere a criança no culto porque ela deixa de olhar para você e olha para o ambiente. Então, ela está ali percebendo tudo que está acontecendo, a movimentação para aquele que vai ao púlpito, a movimentação de irmãos orando, das crianças cantando, do grupo de louvor, dos instrumentistas. Então, essa criança vai se habituando. Uma outra coisa importante também é a criança que eventualmente vai chorar no culto. Então, nós precisamos entender o motivo desse choro. E isso, a gente pode considerar desde o bebezinho até a criança que está começando a ser introduzida ali no banco de crianças. E o choro da criança não é um motivo para nós retirarmos essa criança do templo. O que a gente precisa é levar essa criança a entender que quando nós choramos, nós estamos ali podendo chorar aos pés do Senhor. Se essa criança, toda vez que ela chora, ela for retirada do ambiente da igreja, ela vai entender que
ela tem que chorar lá fora. E, na verdade, não. Nós choramos aos pés do Senhor. É claro, irmãos, que isso é bom senso. Você está vendo que essa criança está com fome, ela não está no colo da mãe, ou você não tem uma mamadeira para ofertar essa criança. É diferente, nós precisamos levar até o responsável, enfim, a pessoa que está com essa criança, seja o pai, a mãe, um cuidador, enfim, os avós. Mas tentar acalmar essa criança, tentar direcionar, ó, louvor, vamos cantar, e pegar a mãozinha da criança e falar, ó, eu vou subir, pois a trombeta escutarei, e associar ali com louvor, tenho no meu coração, e levar ao coração e entender a criança que aquilo que está se passando, ela também faz parte daquilo, ela também está ali participando do louvor, louvando do jeitinho dela. Então a gente vê que as crianças, elas reproduzem muito quem está no púlpito. Então quando o pastor impõe as mãos, não é incomum a criança copiar o pastor. Ela está entendendo, ela copia os atos do culto. Que visão essencial, doutora Gabriela. O acolhimento vai muito além da presença física. Ele envolve estrutura, uma acessibilidade e dedicação contínua ao acolhimento. Agora, doutora, falando sobre a participação no culto e sobre as rotinas, como a igreja e a família podem trabalhar juntas para tornar esta vivência ainda mais estruturada e acessível para as crianças com síndrome de Down? Então agora a gente já tem uma criança que passou ali pela sala de pequenos, intermediários, agora está nos adolescentes. E aí vai ter um ensino mais denso da palavra. E ele está sendo preparado para classes de jovens. Então precisamos entender e olhar, tanto o professor de adolescente como o professor de jovens, quais são as necessidades do meu aluno, quais são as aspirações desse aluno. Então, o que ele gosta de fazer na igreja? Ele gosta de cuidar do jardim, ele gosta de tocar instrumento, ele se interessa pelo estudo da palavra. Qual é o interesse e a instrumentalidade que o professor deve auxiliar, deve fomentar nesse jovem? Ele é um participante do Evangelho Sem Fronteiras, ele está inserido entre os demais jovens. Então, ele frequenta culto profético. Então, precisamos entender que o jovem, ele precisa ter uma participação ativa na igreja como todos os demais jovens. O que talvez ele vá precisar, e a grande maioria vai precisar, por conta da deficiência intelectual, é de um maior apoio para a compreensão da palavra. Então, hoje, já temos aulas adaptadas para os jovens. Esse jovem deve ser estimulado a responder às perguntas da escola bíblica dominical, mandar as suas contribuições. E o professor pode estar ali auxiliando e a família auxiliando em casa. Olha, percebi que o meu filho tem se interessado pela bateria, ou percebi que o meu filho gosta muito de ficar na porta, de saudar os irmãos, é uma pessoa mais comunicativa. Então, o jovem, ele precisa trabalhar para o Senhor. Ele não pode estar ali alheio ao que está acontecendo na vida da igreja. Ele é um participante. E os professores e a família precisam estar em comunicação e viabilizar isso. E preparar e estudar com eles. Lembrar que esse jovem, em algum momento, vai namorar, e ele precisa ser aconselhado a namorar, a ter uma vida familiar na presença do Senhor. E nesse processo de envelhecimento, como nós vamos fazer? Vamos pensar que vamos ter adaptações para mobilidade. Muitas vezes, a pessoa com trissomia do cromossomo 21 tem os movimentos mais lentos, tem um equilíbrio prejudicado. Então, com o processo do envelhecimento, isso tende a se acentuar, porque naturalmente isso vai acontecer.
E na trissomia do cromossomo 21, isso vai ser um pouquinho mais exacerbado. Então, temos que pensar nos obstáculos que essas pessoas precisam transpor na igreja, se há algum local escorregadio, se elas necessitam de alguma adaptação para sentar, se no Manaim elas necessitam de estar num local mais próximo, de uma fila preferencial para se alimentar. São adaptações que nós podemos ir fazendo e a partir do momento que nós conhecemos quem são os nossos alunos, quem são as pessoas e como elas se comportam e quais as suas necessidades dentro da trissomia do cromossomo 21. Se há alguma doença associada, relacionada ao envelhecimento, artrite, artrose, enfim, alguma outra doença que pode ser um complicador para o equilíbrio. Se essa pessoa tem alguma dor, temos que lembrar que o processo do envelhecimento, ele acontece da mesma forma para a pessoa com o cromossomo 21, como a trissomia do cromossomo 21. E que isso vai ser somado às condições prévias, a deficiência intelectual, e aí tem o esquecimento do processo de envelhecimento. Então, você vai ter um aprendizado mais difícil, então precisamos falar de uma forma mais direta, mais simples, resgatar os conceitos que já foram introduzidos num outro momento. Lembrar que essa pessoa também, ela não pode ser tratada como uma criança. O fato de haver a deficiência intelectual não é uma condição que nós devemos tratar essa pessoa diferente da idade cronológica que ela tem. Então, cada um deve ser tratado e respeitado conforme a sua idade cronológica. Conversar com os nossos irmãos, é um idoso? Não é a mãozinha, o pezinho, é a mão, é o pé, porque é uma pessoa adulta, é uma pessoa que já tem uma história, uma bagagem de vida. Então, lembrar que esses cuidados também fazem parte do acolhimento. Doutora Gabriela, que ensinamento profundo, né? Como você mencionou, o acolhimento deve ser feito com carinho e atenção, garantindo que jovens, idosos, né, todos aqueles com síndrome de Down tenham oportunidades reais dentro da igreja, dentro ali da sociedade, do ambiente em que vive, não é? Além disso, a importância de respeitar a idade cronológica dessas pessoas é essencial para garantir um tratamento digno e adequado. A paz do Senhor a todos, foi um prazer estar aqui e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor Jesus. Doutora Gabriela, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento conosco. Tenho certeza de que esta conversa de que nós acabamos, de ouvir é de grande valor para todos aqueles que nos acompanham. Queridos irmãos, este foi mais um episódio do programa Acessibilidade em Ação e espero que todos tenham sido edificados por esta conversa tão especial. Nós nos vemos no próximo programa. A paz do Senhor a todos.